Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui neste meio de comunicação e chegou no momento principal da palavra de Deus nessa noite, que é a palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. Eu convido você a abrir o seu livro sagrado aí, o seu manual de vida, lá em Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28 para a nossa meditação nesta noite de quarta-feira. Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Deus sempre tem coisas boas para as nossas vidas. Paulo vai dizer em Romanos 10:17 que de sorte a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Deus com certeza falará comigo, falará contigo. Deus tem sempre se manifestado através da sua palavra para mim e para você. Você que está de posse da Bíblia Sagrada, vamos estar fazendo uma leitura do texto para a nossa meditação nesta noite. Deuteronômio capítulo 28 vai dizer assim, desta maneira: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor seu Deus e seguirem cuidadosamente dos seus mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Versículo 2: todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor seu Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos estar meditando mediante a este texto que acabamos de ler nesta noite. Já estamos de 23 horas, 16 minutinhos. Eu quero pedir um pouquinho da sua atenção nessa noite para que você possa entender um pouquinho da palavra do Senhor. Quero ser bem breve e objetivo nessa noite, ministrando a palavra de Deus para os nossos corações e convidar aqui o nosso irmão Jorge também para compartilhar algo que Deus tem colocado também no seu coração através deste texto sagrado. E a Bíblia, ela é bem clara em dizer que a gente, se nós obedecerem fielmente, se nós formos fiéis ao Senhor e seguir cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje o Senhor nos dá, o Senhor, o nosso Deus, nos colocará muito acima de todas as nações da terra, muito acima de todas as nações da terra. Meu querido irmão, minha querida irmã que nos ouve nesta noite, através deste meio de comunicação, na programação Cristo para Todos. Aqui está Moisés, aqui exortando o povo, aquele mesmo povo que outrora murmurava no deserto, que tinha de tudo e murmurava. Moisés estava orientando o povo para que eles fossem obedientes e fiéis ao Senhor. A primeira importância para as nossas vidas, quando nós somos obedientes, automaticamente o Senhor, Ele se agrada, Ele nos abençoa, porque quando nós somos obedientes, somos fiéis a Ele, fiéis à palavra dEle. Nós damos graças por tudo o que o Senhor tem dado para as nossas vidas. Aleluia! Moisés está exortando o povo que outrora estava sendo muitas das vezes incoerentes. O povo estava sendo muitas das vezes não sendo obedientes à palavra do Senhor, às ordenanças que Moisés falava. E você pode perceber ali no capítulo 28, o texto que acabamos de ler, até o versículo 2,
Ali Moisés vai retratar até o versículo 15 das bênçãos do Senhor. E quem toma posse desse versículo, diácono, é aquele que obedece à palavra de Deus. Ou seja, pode ser eu, pode ser você, mas se nós obedecermos à palavra do Senhor, nós tomamos posse daquilo que a palavra nos garante. Moisés vai estar continuando o texto, irmão Jorge. Você pode perceber que ele vai dizer: todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem o Senhor seu Deus. Ou seja, nós não precisamos correr atrás de bênção, de algo, de objeto, não. A palavra de Deus é bem clara. Essa bênção nos alcançaríamos. Essa bênção vão nos alcançar. Essa bênção que vão nos alcançar. Nós não devemos correr atrás de bênção, porque nós já somos abençoados de natureza, por ter a presença do nosso Deus na nossa vida. O que Ele quer de nós como cristão? O que Ele deseja de nós, irmão Jorge, como cristão, como servo? Era apenas que nós continuemos obedecendo a Ele e ser fiel à sua palavra. Que é isso, irmão? É tão difícil obedecer? Não. É fácil obedecer para aqueles que querem obedecer. Uma coisa é querer obedecer, outra coisa é falar que vai obedecer. É totalmente diferente. Eu quero obedecer, eu decidi obedecer à palavra do Senhor. E toda palavra tem normas. Toda a Bíblia ela é cheia de regras, de normas, e aonde você entra, você sabe que serve o exército, ali tem normas. Você não faz de qualquer jeito, não faz coisas da sua cabeça, não. Você está cumprindo ordens, você está cumprindo normas. E aqui o texto ele vai ser bem enfático em dizer que se nós obedecermos a palavra de Deus, ali nós receberíamos. As bênçãos vinham sobre nós. Nós não íamos atrás das bênçãos. É a bênção que vinham sobre nós. Isso é muito importante para aquele que obedece a Deus, tem uma vida em retidão à palavra do Senhor Jesus. Você pode ver que para aqueles que não obedecem, Moisés vai dizer: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor seu Deus e não seguirem cuidadosamente dos seus mandamentos e decretos que eu lhe dou, todas essas maldições cairão sobre você e os atingirão. Eu não vou nem entrar num detalhe. Você vai ler a sua Bíblia depois do versículo 15. As maldições para aquele que desobedecem a Deus. A Bíblia vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. E a pergunta que eu deixo nessa noite, antes de passar a palavra para o irmão Jorge: o que nós estamos sacrificando? O que nós estamos sacrificando em vez de estar obedecendo? Por que nós sacrificamos algo, preferimos sacrificar algo em vez de obedecer a Deus? Obedeça a Deus, obedeça os seus mandamentos, a sua palavra, escute a voz do Senhor, seja fiel à palavra de Deus. Essa é uma das mais características de um crente que vive feliz com Jesus, é aquele que obedece. Pode prestar atenção na vida de um crente desobediente. A vida dele vai de mal a pior. Diferente daquele que obedece à palavra de Deus. Tem luta, mas o Senhor está passando com ele ali. A Bíblia vai dizer que no mundo teríamos aflição, mas Jesus vai deixar bem claro e enfático em dizer que tem de bom ânimo. Eu te digo nesta noite, tem de bom ânimo. O Senhor venceu. O Senhor venceu este mundo. E Paulo vai falar: se estamos com Ele, somos mais que vencedores. Te alegra nessa noite. Você que obedece à palavra do Senhor, você é mais que vencedor. Irmão Jorge.
Cristo muito expectativa, Cristo mesmo vai nos ensinar, né? O texto ele começa a dizer assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, e hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Aqui o povo de Israel está sendo ensinado através da vida de Moisés. E eles estão sendo ensinados a guardar os mandamentos do Senhor. Mandamentos esses dados pelo próprio Deus para que o povo de Israel andasse segundo a sua vontade. Para que fosse uma igreja modelo de Cristo. Nós vamos olhar lá em Deuteronômio, capítulo número 22, o versículo de número 9, diz assim: não semearás a tua vinha com duas espécies de semente, para que não te degenere o fruto da semente que semeastes e a messe da vinha. Ou seja, aqui o próprio Deus está falando para Moisés falar para o povo, para que o povo não semeasse ou não vivesse conforme os costumes pagãos daqueles povos a qual estavam juntamente com eles, para a terra a qual Deus tinha prometido. Era uma terra onde habitavam homens, era uma terra onde habitavam pessoas, e aquelas pessoas eram povos a qual o nosso Deus Todo-Poderoso tiraria de lá para entregar para a nação escolhida, para o povo de Israel. E o próprio Senhor vai falar assim, para que eles não semeassem, mas para que eles guardassem as palavras e as promessas do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso, através da vida de Moisés, através da vida de Moisés. Porque ele vai falar assim, que se o povo guardasse todos os mandamentos, aquelas bênçãos chegariam às suas vidas. Aquelas bênçãos, que seriam aquelas bênçãos? Eles alcançariam todas essas bênçãos. E que seriam aquelas bênçãos? O povo de Israel estava debaixo de uma promessa. O povo de Israel estava debaixo de uma promessa dada por Deus. Uma promessa essa que eles iriam para uma terra que mandava leite e mel. E o que Deus queria era que o povo de Israel se mantesse firme, era que o povo de Israel se mantesse na constância da leitura da palavra, se mantesse na constância na meditação das leis dadas por Deus Todo-Poderoso. E quando o Senhor Jesus Cristo, quando nosso Deus Pai Todo-Poderoso começa a ensinar e a exortar através da vida de Moisés esta nação, esse povo, falando para que eles se mantessem firmes e para que eles não se desviassem da palavra, nem para a direita nem para a esquerda, mas que eles se mantessem firmes com aquele propósito e aquele pensamento. O que seria isso? Obediência à palavra do Deus Pai. Se nós formos olhar em Gênesis lá no início, na criação, Deus dá uma ordenança para o homem que ele não deveria comer do fruto que estava no centro do jardim. E aquele homem agora está lá cuidando dos animais. Nosso Deus Pai Todo-Poderoso decide criar uma mulher para estar juntamente com aquele homem. E a serpente, com a sua astúcia, chega um certo dia com a mulher e vai falar para que a mulher coma do fruto que tem um conhecimento do bem e do mal. Ela não vai obrigar, em momento algum, ela apenas vai falar sobre aquele fruto. E a mulher pega do fruto e come e dá para o seu companheiro. O que seria isso? Quebra de obediência. Essa foi um dos erros humanos. A partir do momento que eles quebram aquela obediência ao Senhor Pai, a partir do momento que eles deixam de seguir a vontade de Deus Pai, o pecado agora entra no mundo. Juntamente com o pecado, a morte também. E agora, a partir desse momento, aquele povo começa a sofrer dores, começa a sofrer ali trabalhos duros para que viessem sobreviver. E o que seria isso? Se eles fossem obedientes à voz de Deus, eles não precisariam viver dessa maneira. Eles teriam sobre suas vidas as bênçãos do Senhor de uma maneira fácil, correta, rápida, da qual se eles se mantessem firmes. E eu não poderia deixar de citar dois homens que se manteram obedientes à voz de Deus e que alcançaram a misericórdia da parte de nosso Pai
e que entraram na terra prometida, que foi Josué e Caleb. 2 homens que saíram do Egito, mas que se manteram obedientes à voz de Deus. E por eles se manterem obedientes à voz de Deus, eles alcançaram misericórdia e a oportunidade de não só entrar na terra prometida, mas serem um cabeça do povo para fazer com que eles pudessem entrar na terra prometida. O que seria isso? Quando nós nos tornamos obedientes à voz do Senhor Jesus Cristo. As pessoas podem até não nos conhecer, podem até não olhar para conosco, mas quando nós nos mantemos obedientes à voz do nosso Deus Pai, Ele nos conhece, Ele sabe a nossa capacidade, a ponto de nos colocar à frente de extraordinárias, de missões extraordinárias, para que nós viéssemos cumprir, como essa a qual foi dada a Josué. Ele se manteve firme, ele se manteve na presença de Deus, e por ele se manter firme e na presença de Deus Pai, ele foi o responsável para fazer com que o povo de Israel entrasse na terra prometida. Olha só o que Deus faz quando nós nos mantemos obedientes à voz de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele se manteve obediente à voz do seu Pai, porque o seu Pai falou assim, que ele deveria descer, lá ele seria morto por nós. Em momento algum ele reclamou, em momento algum ele murmurou, em momento algum ele se colocou, mas eu sou Deus, mas ele em momento algum fez isso, mas ele usurpou ser igual a Deus, tornando forma de homem e morrendo na cruz do Calvário por nós, sendo obediente ao Deus Pai, e por ele nós fomos alcançados pela sua misericórdia, por ele nós fomos alcançados, por ele nós hoje somos salvos e somos libertos, porque ele foi obediente, nos mostrando que pela sua obediência nós fomos alcançados. Isso é muito lindo de observar, isso é muito lindo de analisarmos e guardarmos nos nossos corações. E a obediência, tanto ao nosso Deus Pai, nos gera bênçãos, como assim ao nosso trabalho. Se nós somos obedientes àquilo que o nosso superior nos manda, nós somos obedientes a ele, nós somos vistos de uma forma diferenciada. E isso é muito bom, de você trabalhar em um lugar e ser obediente, porque tanto o seu chefe, como o seu patrão, como o seu superior hierárquico ali vai olhar com um olhar diferente e vai tratar você com uma forma de respeito, vai tratar você de uma forma diferente dos demais. Por quê? Porque você é obediente, e pela obediência gera a confiança, e pela confiança gera ali o respeito, e o respeito faz com que você venha alcançar coisas grandiosas da parte de Deus. Muito bem colocado, irmão Jorge. Com certeza, com a obediência, ela vem nos dar uma confiança naquilo que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida durante toda a nossa jornada. Você pode perceber ali no capítulo 27, Moisés ele está acompanhado das autoridades em Israel. Não só o povo que estava com Moisés, mas as autoridades. E ele ordenou ao povo ali para que obedecessem a lei que ele estava dando para o povo ali, a lei de Deus. Quando eles atravessassem o Jordão e entrassem na terra que o Senhor Deus que tinha prometido que eles iam tomar posse. E ali Moisés ele está orientando. E essas bênçãos elas continuam na nossa vida para aquele que é obediente. A Bíblia vai falar lá no capítulo 28, a qual nós lemos, e no versículo 3, Moisés vai continuar dizendo as bênçãos para aqueles que obedecem à palavra do Senhor. Por isso que é importante, eu quero frisar nessa noite aqui sobre a obediência ao Senhor. A obediência ao Senhor, ela nos faz prosperar, não só de forma material, mas também espiritual. Dali Moisés vai dizer, os filhos do... Versículo 3, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Ou seja, você será abençoado aqui no Iapoque e você pode ser abençoado também ali na área rural, aí no campo, no seu plantio, na sua roça. Aonde você estiver,
você vai ser abençoado, porque a palavra os garante. A palavra nos garante para aquele que obedecem, para os obedientes. Um dia, quando eu me convertia, tinha um jovem que falou, paramos aqui, né? E a palavra de Deus, ela vai dizer: os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros do seu rebanho. Vou contar mais um versículo. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vou contar mais um versículo para você tomar posse nessa noite. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Vou repetir. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem, mas se obedecer a palavra de Deus. O que eu faço para ser abençoado? É simples, é obedecer. Se você não obedecer, você vai sacrificar algo ali na frente. E é importante a obediência a Deus. Ela nos ensina. A obediência a Deus, ela nos ensina a viver uma vida santa e agradável para Ele. Se nós obedecermos fielmente, seguir cuidadosamente os mandamentos que o Senhor nos deu, Ele nos colocaria sobre todas as nações da terra. Hoje nós fazemos parte da geração eleita, do povo adquirido, do sacerdócio real, da nação santa. Nós fomos escolhidos por Deus, o povo escolhido, o povo adquirido. Glória a Deus por isso. Mas se somos considerados como povo, como nação santa, é porque nós obedecemos a palavra de Deus. E o texto vai continuar, que você venha tomar posse de cada versículo nessa noite. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Vou repetir. Virão a você por um caminho e por 7 fugirão, para aqueles que obedecem a palavra de Deus. Tome posse de mais um versículo nessa noite. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos o fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor nos abençoará na terra a qual Ele nos deu. O Senhor fará de você o seu povo santo, conforme prometeu sob o juramento, e obedecerem aos mandamentos ao Senhor, o Senhor, seu Deus, e andarem nos seus caminhos, Ele nos abençoaria. Aleluia! O versículo 10 continua: então todos os povos da terra verão que você pertencem ao Senhor e terão medo de você. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias, nos seus animais, nas colheitas da sua terra, que Ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. Moisés vai dizer mais. Deus vai tratar mais com este povo. Deus vai dizer: o Senhor abrirá o céu, o depósito do tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. Detalhe que naquele tempo havia uma escassez de água. Então a água ali era fartura para aquele povo, e o Senhor ali lhe estava prometendo que Ele ia abençoar o trabalho daquele povo, ia cair uma chuva ali sobre a terra para abençoar o trabalho daquele povo, irmão Jorge. Aleluia! O versículo 13, ele vai continuar dizendo: o Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje eu lhes dou, e os seguirem cuidadosamente.
Vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Vai encerrar o versículo 14. Não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhe dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Ou seja, que nós não venhamos sair da presença do Senhor, que nós venhamos adorar um único Deus, que é o nosso Salvador, o Criador de todas as coisas, o Criador das nossas vidas, o único Deus que merece ser adorado. Aleluia! Essas são as bênçãos para aqueles que se decidiram obedecer ao Senhor. Essa é a importância da obediência. Jesus, uma vez em um dos seus sermões, ele vai falar no capítulo 7, no versículo 24 em diante, que todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, assopraram os ventos e combateram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava firmada na rocha, estava edificada na rocha, estava edificada na palavra, na rocha, em Jesus. É assim que nós somos abençoados. Não importa nós estarmos aqui, irmão Jorge, só falando, se você aí não estiver ouvindo e colocar em prática. Uma coisa é ouvir a palavra de Deus, outra coisa é praticar a palavra de Deus, para que Deus venha fazer algo nas nossas vidas. Aleluia. Ele vai continuar dizendo que mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Aí a palavra de Deus vai dizer: caiu a chuva, transbordaram os rios, combateram com ímpeto, assopraram os ventos, combateram com ímpeto contra aquela casa, e grande foi a sua ruína. Pessoas que muitas vezes simpatizam com esta palavra, são simpatizantes do Evangelho, são ouvintes da palavra de Deus, mas não são praticantes. E a importância de nós praticarmos o Evangelho de Deus, é isso que faz a diferença nas nossas vidas. Uma coisa é ouvir, outra coisa é praticar. Se eu me intitulo cristão e escuto a palavra do Senhor, eu tenho que botar em prática aquilo o que eu estou pregando, aquilo que eu estou ouvindo, que eu já ouvi há muito tempo, e muitas das vezes você não quis obedecer. Muitas das vezes você falava: que pessoa chata que só fala aquilo o que eu não quero ouvir. Eu vim como profeta de Deus nessa noite para te dizer, meu querido irmão, o que você precisa ouvir é aquilo que Deus quer para a tua vida. Eu não vim aqui trazer chave de carro, eu não vim aqui trazer uma conta abençoada para a tua vida, eu não vim aqui trazer dinheiro para a tua vida. O que eu tenho eu te dou, o que eu tenho eu te dou. A palavra do Senhor nessa noite. Deus sabe o melhor para as nossas vidas, irmão Jorge. Deus sempre sabe o que nós precisamos. Todos os dias tem luta, todos os dias tem batalha, e Deus tem provido, Deus tem nos abençoado, porque quando nós somos obedientes, Ele sabe o que nós realmente precisamos. Eu estou trazendo esse texto da palavra de Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Você estava precisando desta palavra nessa noite para você ter uma noite tranquila e uma quinta-feira abençoada. Eu quero dizer que pelo trabalho das tuas mãos, se você for obediente e fiel à palavra de Deus, guardar os seus estatutos, obedecer os seus mandamentos, eu quero te dizer que você será próspero e abençoado. Aleluia.
Aleluia. Aqui em Romanos, capítulo número 6, o versículo número 15 adiante, diz assim: por que havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos para lhe obedecer, sois servos deste mesmo, a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Olha só o que aqui o apóstolo Paulo está falando aos romanos, né? Ele vai falar da seguinte maneira: não sabeis que daqueles a quem vos apresenteis como servos. E a pergunta que eu deixo nessa noite para você é: a quem você tem se apresentado como servo? As suas próprias vontades, a vontade da sua carne? Ou você tem se apresentado como servo à vontade do Deus vivo, à vontade do Senhor Jesus Cristo? Porque qual é a vontade do Senhor Jesus Cristo? A vontade do Senhor Jesus Cristo é que nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos. A vontade do Senhor Jesus Cristo é que nós pegamos o amor. A vontade do Senhor Jesus Cristo é que nós viemos dar continuidade no seu ministério, sendo testemunha dele vivo aqui na terra. De que maneira? Recebendo o batismo com o Espírito Santo e pregando o evangelho de arrependimento. Evangelho esse que, a partir do momento que nós nos arrependemos, nós temos uma vida transformada. De que maneira? Transformação de caráter, transformação de pensamento, transformação de visão. A partir do momento que nós começamos a andar com Cristo Jesus, nós paramos de ser servo do pecado, servo das nossas vontades, servos da nossa carne. Que Aleluia! Faz com que muitos venham a morrer sendo obedientes aos prazeres da carne, sendo obediente à voz do pecado, à voz daquilo que te afasta da presença do Senhor Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Não saber de que daquele a quem vos apresenteis como servos para lhe obedecer. Ou seja, você sendo servo, você deve obediência àquele que está acima de você. Se você é obediente à voz do Senhor, você está sendo obediente para a justiça. Mas se você está sendo obediente aos seus prazeres, dando ouvido à voz que fala da sua carne, faz aquilo a qual agrada a mim mesmo, faz aquela vontade a qual faz com que eu venha me afastar da presença do Senhor, eu estou sendo obediente à minha carne. E por isso, o que vai ocasionar em mim é a morte pelo pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Então, quando nós começamos a buscar a presença do Senhor Jesus Cristo e andarmos segundo a sua vontade e sendo obediente à sua voz, nós começamos a andar para a justiça. E isso agrada ao Senhor Jesus Cristo. E isso agrada a vontade de Deus, Pai. Então, como é que nós temos nos apresentado na presença do Senhor? Sendo obediente à sua voz. De que maneira? Cumprindo os seus mandamentos, cumprindo as suas vontades. Porque me lembro agora de uma passagem que vai falar sobre um jovem rico, a qual ele vai ter de encontro com o Senhor Jesus Cristo. E o próprio Senhor Jesus Cristo vai ter um diálogo com ele. Ele vai perguntar assim: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E o próprio Senhor Jesus Cristo vai falar assim: você tem guardado os mandamentos? Você conhece os mandamentos? E ele vai falar assim: conheço os mandamentos. Honrará o teu pai. Ele vai falando, vai citando os mandamentos. E quando chega no finalzinho, o Senhor Jesus vai falar assim: vai, vende todos os seus bens, tudo aquilo, e dai para os pobres e segue-me. A partir daquele momento, aquele jovem sai triste. Por quê? Porque ele deu mais obediência à sua riqueza, ele deu mais ouvido à sua riqueza, à sua grandeza, do que a voz do Senhor Jesus Cristo. E nós temos sido obedientes aqui. Aqui nós temos nos apresentado a ser obediente. Porque se nós somos obedientes ao Senhor Jesus Cristo, nós vamos ter que abrir mão de muitas vontades a qual nos afasta da presença do Senhor Jesus Cristo. Abrir mão de muitas das vezes o nosso ego, muitas das vezes daquilo a qual nós sonhamos tanto, passamos a vida toda sonhando por amor do Evangelho. E a que ponto nós estamos sendo obedientes à voz do Senhor? A que ponto nós estamos guardando o seu mandamento? Porque assim como fala lá no versículo 28 de Deuteronômio, que a partir do momento que nós somos guardadores da palavra do Senhor, a partir do momento que nós começamos a ouvir e ser obediente aos seus mandamentos, às suas leis, nós alcançaremos todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no
campo. Então, nós guardamos a presença do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, também que é dono do ouro e da prata. Ele se responsabilizará por nossas vidas. Ele entrará com misericórdia, Ele entrará com chuvas de bênção. Mas para isso nós precisamos ser obedientes à voz do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos andar segundo a sua vontade, pregar o seu id, pregar a sua palavra de arrependimento, porque se aquele que não for batizado não será salvo, aquele que não recebeu o Espírito Santo em sua vida como guardador de sua alma, como ensinador da sua alma, não será salvo. Essa é uma verdade dura de se falar, mas essa é a verdade. E se nós não pregarmos a verdade, nós seremos cobrados naquele dia, naquele grande dia, se nós não pregarmos a verdade. E a verdade é que o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A verdade é que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou. A verdade é que Ele foi preparar um lugar para todos aqueles que se manterem firmes na presença do Senhor Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo que te visita onde quer que você esteja, se você for obediente aos seus mandamentos, se você for obediente à sua palavra, porque não adianta, diabo, a gente somente ler a palavra se nós não sermos obedientes ao que ela nos instrui a fazer. Não adianta nós passarmos o dia todo lendo a palavra e chegarmos no final do dia fazendo totalmente diferente, porque nós não estaremos fazendo conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai falar que nós devemos meditar na sua palavra de dia e de noite, e não só meditar, mas andar conforme ela nos manda que andamos. Então, a partir do momento que nós guardamos a palavra no nosso coração e sermos obedientes à sua voz, nós andaremos conforme a sua vontade e seremos justos. E a partir do momento que nós tornaremos justos, o Senhor Jesus Cristo começará a derramar chuva de bênção e vai se agradar de nossas vidas. E Ele vai começar a olhar com um olhar diferente para cada um de nós. Aleluia. Nós queremos orar pela tua vida nessa noite, você que nos ouviu. Até agora já estamos em 23 horas e 52 minutinhos. Nós queremos orar pela tua vida nessa noite, e aonde você estiver, eu tenho certeza, aonde foi as ondas sonoras deste meio de comunicação, eu tenho certeza que Deus tem falado contigo. Não esqueça de obedecer. Obedecer à voz do Senhor. Não seja omisso, para que depois você não seja cobrado por aquilo que você não fez e deixou de fazer. Faça enquanto é tempo. Faça enquanto é tempo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida nessa